abraça, tudo bem, mas é uma coisa sem muito entendimento, parece que nós estamos fazendo. Mas hoje de manhã, quando o nosso irmão estava aqui ministrando louvor e ele falou, saia do seu lugar e olhe para essa pessoa e diga, eu vejo Jesus em você. Isso para mim foi muito impactante, foi como se, sabe, eu conseguisse olhar as pessoas não com olhos humanos e naturais, mas com os olhos de Deus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Então, nunca mais considere algo comum e natural essa pessoa que está do seu lado. Olhe para ela e deixe e veja Jesus nela. Amém? Você pode fazer isso? Você pode olhar de verdade dentro dos olhos e dizer, eu vejo Jesus em você. Faz isso de novo. É libertador. Amém? Agora nós vamos para o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 3. A minha versão é a NBV. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz assim: Enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, e que você possa falar, Deus, fale comigo o que eu preciso e não o que eu quero ouvir. Fale isso com o Senhor, pode falar, comece a orar. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa ministrar ao nosso espírito. Nós queremos levar o nosso pensamento cativo em obediência ao Senhor, ó Pai. Queremos que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz poderosa, Pai. Que a Tua palavra produza o resultado para o qual ela foi enviada. Espírito Santo de Deus, nós não queremos perder nada, mas que tudo fique retido, Senhor, dentro de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós não sairemos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, e tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como nós vimos, Eli era o sumo sacerdote da sua época. Ele recebeu uma função, uma missão, que não foi ele quem se impôs, não foi ele quem escolheu ser sumo sacerdote. Eu quero que você vá comigo em Hebreus, capítulo 5 e o verso 4. Hebreus, capítulo 5 e o verso 4. Diz assim: ninguém pode ser sumo sacerdote só porque deseja ser. Tem de ser chamado por Deus para esse trabalho, da mesma forma como Deus escolheu Arão. Então, para ser um sumo sacerdote, para ser um sacerdote, não é escolha, não foi escolha dele, foi escolha de Deus. Nós, na graça, somos sacerdotes e podemos, assim como sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos e oferecermos adoração a Deus. Diga, eu sou. Os homens digam, eu sou sacerdote, e as mulheres digam, eu sou uma sacerdotisa. Eu sou uma sacerdotisa do Senhor. Jesus abriu esse caminho. E agora nós não precisamos mais de alguém que nos represente diante de Deus, porque o sumo sacerdote perfeito já entrou, já abriu esse caminho, e nós podemos entrar em livre acesso. Nós podemos oferecer ao Senhor adoração. E para que você entenda que você é sacerdote, você não escolheu essa posição, mas Jesus te fez sacerdote. Jesus te fez sacerdote e você precisa entender isso. Vá comigo em Hebreus capítulo 5, do verso 5 ao 6. Hebreus capítulo 5, do verso 5 ao 6. Da mesma forma, Cristo não tomou para si próprio a honra de se tornar sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse: você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação.
E noutra ocasião Deus lhe falou: você foi escolhido para ser sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Continua? Não lembro. Até aqui. 1 Pedro 2,9, por favor. 1 Pedro 2,9. Diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei. Diga: eu fui escolhido pelo próprio Deus para ministrar diante dele. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês foram feitos sacerdotes para manifestar de onde Deus te tirou, para que as pessoas vejam das trevas que você saiu e manifeste a luz do Senhor. Amém? Você está conseguindo compreender isso? Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao 6. Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao 6. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz de Deus, aquele que é, que era e que virá, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais. Ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. 6. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. O que ele te fez? Sacerdotes. Nós estamos aqui num ajuntamento de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. O tema dessa palavra que eu quero ministrar e compartilhar aqui com você hoje é envelhecidos na fé. Quantos de nós estamos aqui, na caminhada há muitos anos? Já ouvimos, já foi nos revelada a verdade, aceitamos a Cristo há muito tempo e estamos velhos na caminhada. Estamos velhos na fé. E sabe, haverá sinais que estamos envelhecidos na fé. Nos acostumamos. Tudo se tornou comum, natural, rotineiro. Mas nessa noite o Senhor quer nos trazer para a rota. O Senhor quer nos acender e nos vivificar novamente. Amém? Você está preparado? Vinho envelhecido é bom, mas crente envelhecido não. Crente envelhecido não é bom. Sabe por quê? Porque você pode morrer. Porque você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Você começa a enxergar o que você não deve. E nessa noite, o Senhor está te convidando. Volte os seus olhos para o alto. Volte os seus olhos para Jesus. Assim como Eli, o tempo mostra sinais que estamos envelhecidos ou envelhecemos na fé. Isso não é uma palavra de julgamento. Eu não posso dizer se você está envelhecido na fé e você não pode dizer se eu estou. Mas você sabe. Você sabe. E você vai se analisar a você mesmo. Você vai olhar para a tua vida. Não sou eu que vou dizer isso ou aquilo para você, mas você vai fazer uma análise de como está a sua vida, a sua caminhada com Deus. Se ela está lá no primeiro amor, ou se ela se perdeu aí no meio do caminho. A primeira coisa que eu quero falar sobre o envelhecer na fé, na caminhada, é que assim como Eli, naquele tempo era rara ouvir a voz de Deus e as visões.
Nós acostumamos a não ouvir mais a voz de Deus. Uma pessoa que está envelhecida na fé, ela se acostuma a não ouvir mais a voz de Deus. Deus está aqui falando. Deus está se expressando, mas muitos podem sair daqui nessa noite e dizer: eu não ouvi a voz de Deus. Deus não falou comigo. Eu não fui ministrado através do louvor, da adoração. Eu não ouvi, não percebi Deus. O problema não é de quem está ministrando ou quem está adorando. O problema somos nós, que estamos velhos demais na fé e na caminhada. E tudo se tornou normal e natural. E nós nos acostumamos a não estar mais atentos ao que Deus está falando. E Deus fala. Ele fala desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E Ele fala através de sonhos e visões também. Só que não estamos mais com os nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Assim como Eli, você vai perceber que você está envelhecendo quando você se acostuma a não mais ouvir a voz de Deus. Quando não faz mais diferença para você. Quando você se torna, tanto faz. Você não se importa mais. É noite de nos analisarmos. Eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu estou, mais do que ouvir, eu estou obedecendo a voz de Deus? Porque ouvir, você pode ouvir, mas aqueles que me amam, a palavra de Deus diz: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem e guardam a minha palavra. Foi o que Jesus falou. Você está ouvindo o que Deus está dizendo nos últimos dias? Você tem noção que nós somos a igreja dos últimos dias? Que tudo está muito perto, que tudo está muito próximo? Você está ouvindo isso? Ou você está distraído e distraída? Não se acostume a não perceber a voz de Deus. Se você fala: eu não consegui ouvir a voz de Deus, uma sirene enorme deve ecoar dentro de você. É sinal que você está muito longe. Embora o teu corpo esteja presente, mas talvez você esteja longe. É noite de voltarmos para a rota. Eu não quero ser como Eli, velho demais. Velho demais na caminhada para não perceber. Porque Deus teve que falar com uma criança. Porque um velho não conseguia mais ouvir a voz de Deus, um sumo sacerdote. Alguém que tinha sido escolhido, que se deixou envelhecer pelas circunstâncias. Deus teve que falar através de Samuel. Quem Deus vai ter que usar para falar com você? Quem que Deus vai ter que, usar para que você ouça? É tempo de voltarmos para esse lugar. Não se acostume. Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz e eu quero te obedecer, Senhor. Eu sei que a minha carne, ela quer fazer todo o contrário. Ela quer fazer a vontade dela. Mas o meu espírito, o meu homem interior quer te obedecer. O meu homem interior te ama, Senhor. E quer obedecer a tua palavra. Não se acostume. O segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com você, fala que Eli, no verso 2 diz assim: porém certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, porque ele realmente, fisicamente, cronologicamente, ele já era idoso mesmo. Eli estava quase cego. Ele já não enxergava, ele não ouvia e também já não estava enxergando bem. E ele deitava-se no seu lugar de costume. Qual era o lugar de costume? Talvez seja um lugar confortável. Talvez seja um lugar, por causa dos anos,
porque ele veio de uma linhagem de sacerdotes, ele tinha que oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele se acostumou tanto com aquilo, que se tornou tão normal e tão natural para ele, que era só mais um dia, que era só mais uma vez. E ele foi deixando as circunstâncias tomarem conta dele, e ele foi se afastando da presença. A Bíblia fala que Samuel, olha a diferença, no verso 3, Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. Uma pessoa, quando ela está envelhecida, ela está longe da presença. Ela não se importa mais em buscar a presença. Ela não manifesta mais a presença de Deus. Ela não busca mais a presença de Deus. Eli estava num lugar confortável talvez para ele, mas Samuel estava dentro do templo do Senhor. É como se ele esperasse que a qualquer momento Deus falaria com ele. É como se ele aguardasse. Sabe o primeiro amor? Sabe quando você se converteu? Que você ficava esperando Deus falar com você? Que você tinha sede e fome por Deus? Era assim que Samuel estava. Mas Eli já estava cansado demais. Eli, é só mais um dia. Não se acostume a viver sem a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que os nossos lábios podem honrá-lo, mas ao mesmo tempo o nosso coração pode estar longe dele. Nós podemos ter uma aparência de quem honra ao Senhor, de quem ama ao Senhor, mas podemos no nosso coração estar muito longe dele. E as nossas atitudes provam isso. O nosso comportamento, porque a nossa boca é muito boa para falar. Eu amo Jesus. Quem não ama? Eu adoro a Deus. Mas nós só sabemos se realmente amamos e adoramos a Deus quando realmente estamos dentro da palavra obedecendo. Porque aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. São aqueles que guardam a minha palavra. É esse. Não se engane, o Senhor, Ele quer nos trazer para a rota. Ele quer nos trazer para a rota. Se você já tem muitos anos de caminhada assim como eu, fala para o Senhor: Senhor, eu quero me apaixonar de novo. Eu quero voltar para esse lugar, Senhor. Eu quero ter sede, ter fome do Senhor. Eu não quero perder a Tua presença, porque ela é tudo. Tudo. Moisés disse: se o Senhor não for, se a sua presença não for comigo, não me faça ir. O reino de Deus, nós entoamos e adoramos que venha o teu reino, mas eu tenho uma notícia para te dar, porque Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de você. A palavra do Senhor diz isso, que o reino de Deus está dentro de mim e de você. E que nós vamos manifestar esse reino. O reino de Deus é paz, é alegria, é amor, é justiça. É longanimidade, é bondade, é cura, é salvação, é transformação. O reino de Deus é tudo isso. E quando estamos tão longe da presença, querido, de manhã eu falei isso, nós sabemos que estamos envelhecidos. Quando alguém chega perto de nós e fala que dor de cabeça, e ao invés de nós falarmos, quer uma oração, nós tiramos da bolsa uma dipirona e oferecemos. Sabe por quê? Porque estamos vazios. Estamos vazios. Não temos convicção de manifestar o reino. O reino de Deus não acabou, o reino de Deus não está morto. O problema é que nós estamos mortos. Nós não estamos ouvindo. Nós estamos abandonando a presença. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Não perca a presença. Manifeste a presença.
Durma perto da presença. Fala: Senhor, eu quero estar neste lugar. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu não quero perder isso. O terceiro ponto que eu quero colocar. Essa é forte. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: é forte. É só para te descontrair, porque vocês estão me olhando com um rosto muito sério. Só para te descontrair. Eu vou perceber que eu estou envelhecendo na fé quando a Bíblia deixa de ser o livro mais importante para mim. Eu vou perceber que eu estou envelhecendo na fé quando a Bíblia deixa de ser o livro mais importante para mim. Cadê a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Uau! Pode guardar. Isso mostra. A tecnologia, ela é uma bênção, mas ela também tem nos roubado. Quantos aqui que se converteram agora e você não sabe nem abrir uma Bíblia? Não sabe nem procurar. Se te entregar uma Bíblia na mão, você não sabe onde é Antigo e nem Novo Testamento. Você vai ficar perdido. Porque você vai ali no celular e você procura o livro, procura o capítulo e o versículo e está tudo ali. Agora aqui, você tem que saber onde está. Nós viemos para a igreja e nem a Bíblia mais trazemos. Sabe por quê? Porque além dos nossos smartphones, nós temos uma Bíblia aqui também. E nós nem nos preocupamos em saber se, será que é isso mesmo? Tudo tem tomado o lugar da Bíblia. A nossa vida, ela é baseada, fundamentada pela palavra de Deus. E o fato de nós não darmos a verdadeira importância para a palavra de Deus, fala o quanto estamos envelhecidos na fé. O fato de você não andar com a sua Bíblia, de eu não andar com a minha Bíblia, só diz uma coisa: eu não leio Bíblia. Faz quanto tempo que você não lê a sua Bíblia? Quanto tempo? Você não lê Bíblia. Você só ouve a palavra que vem aqui no domingo, lê lá, na célula pega ainda, porque fala, vai que o irmão me pergunta, né? Está aqui. E só. Não tem amor, não tem fome. Não tem fome pela palavra de Deus. E o Senhor está nos chamando. A minha oração é: traz fome pela tua palavra, Senhor. Você não pode substituir a Bíblia por livros científicos, livros de autoajuda, livros de romance, de ficção. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é o norte, é a bússola. É o que vai te instruir como você deve caminhar, como eu devo caminhar. Não podemos substituir a Bíblia por nada. Não fique só ouvindo pregações, isso e aquilo, e achando que você está cheio. Não, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Hoje nós estamos falando de coisas básicas e fundamentais para um cristão. Não é miraculoso. Não é algo que eu e você já não saibamos. Se você não ler a Bíblia, se eu não ler a minha Bíblia, nós seremos enganados facilmente. Não tire a Bíblia do centro da sua vida. Não tire a Bíblia, não tire a palavra de Deus. Leia. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ler a tua palavra. E uma coisa, tem muitas pessoas que falam assim: ai, mas a Bíblia é tão difícil de entender. Eu não consigo entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é espiritual.
Não é a sua mente, quando você lê a Bíblia, não é a sua mente humana, natural, que está sendo alimentada, mas é o seu homem interior, é a sua mente do homem espiritual. É essa mente que está sendo alimentada, e não a sua mente natural. Então peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero fome, eu quero entendimento, eu quero revelação da tua palavra. Traz, Senhor. Eu preciso, porque a tua palavra é vida, a tua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como que eu vou viver se eu não sei o que está saindo da boca de Deus? Os nossos filhos estão crescendo sem pegar numa Bíblia de papel. Se tornou tão comum e tão natural, queridos. Já sei o que o pastor vai pregar, já sei que fulano vai falar, já sei como que vai ser. Eu já conheço a Bíblia de capa a capa. Eu já li a Bíblia sei lá quantas vezes. Leia de novo, leia até Jesus voltar. Porque ela é o que alimenta o nosso espírito. Se você está fraco na sua fé, é porque o teu espírito está desnutrido. É porque o teu espírito está desnutrido. Não pensa que Deus vai alimentar a tua carne. Ele não veio para alimentar a tua carne. Ele veio para alimentar o teu espírito. Senhor, eu quero fome. Eu quero dormir, eu quero acordar, eu quero ter sede de ler a tua palavra, Senhor. Não vai ser um peso, não vai ser um sacrifício, não vai ser uma dificuldade, mas vai ser um prazer. Te conhecer. Porque eu conheço Deus através da sua palavra. Amém? Ande com a sua Bíblia. Mesmo que nós tenhamos Bíblias digitais, mesmo que nós tenhamos o que for, queridos, ande com a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. Se eu fizesse uma pergunta aqui, ou se eu chamasse alguém aqui, abre no livro tal, como que seria? Será que você saberia onde está? Isso é para nos alertar o quão nós estamos nos perdendo no meio dessa geração. Ame a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. Cuide da palavra de Deus. Em países perseguidos, se eu arrancasse só essa folha aqui, meu Deus, isso seria todo o pão que eles teriam. E eles se apegariam a essa palavra. Eles ficariam com ela e meditando. E nós temos a palavra e não sabemos nem o que ela diz. Nós temos uma... Quantas Bíblias tem na nossa casa? Tem um monte, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas para quê? Se não vamos ler? É só uma coleção? Hoje o Senhor está nos chamando para voltar ao princípio, às bases do cristianismo, às bases do Evangelho. Amém? Diga amém. Aleluia. O Senhor é bom. A segunda questão, a quarta já, que nós vamos percebendo que estamos envelhecidos na fé, é algo importante, que faz parte do cristianismo, do fundamento, mas que acho que a gente acha que não precisa mais nesses dias atuais, que é oração. Orar. Sabia que orar faz parte da vida do cristão? Oração. Que é isso, pastora? Ainda se usa isso nos dias atuais? Se usa? Isso nunca deixou de existir. Oração é comunicação com Deus. Ai, pastor, eu tenho uma vida muito agitada, não tenho tempo. Eu só dou uma piscadinha para Jesus e está tudo certo. Queridos, todos nós trabalhamos, estudamos, cuidamos de casa, da família e de tudo mais. O problema não está no seu tempo. O problema está na sua prioridade.
O problema está na prioridade. Quando eu não priorizo esse tempo com Deus, então eu nunca vou ter tempo. Eu nunca vou ter tempo. Porque quando eu não estou priorizando esse tempo, quer dizer que eu estou priorizando outras coisas. Eu estou dando lugar de primazia, de honra para outras coisas. E para Deus sobra o bagaço do fim do dia. Sobra o resto do fim do dia. Que aí você não tem mais nada para oferecer. E sabe o que acontece? Como resultado que nós estamos envelhecendo na fé, as nossas orações são rasas e sem conteúdo. Vazias. Porque não tem relacionamento. Não tem intimidade. Se falar, irmão, ora. Eu não sei orar, não sei orar. Gente, orar não é um bicho de 7 cabeças. Orar é se comunicar, é falar com Deus. E isso é um treinamento, é um exercício. Relacionamento você não constrói de um dia para a noite. É uma construção diária. E sabe, algo que o Espírito Santo me ministrou sobre oração. Ele falou, orar exige que você dê toda a sua atenção a Deus. Você não vai orar dirigindo, você não vai orar lavando louça, você não vai orar estudando, trabalhando, não. Você vai separar um tempo e focar toda a tua atenção no Deus Todo-Poderoso. Você vai parar aquilo que você diz que é importante e é importante, mas você vai dar a sua atenção para alguém mais importante, que pode mudar todo o seu dia e toda a sua história. Porque enquanto você continuar lutando para fazer com o teu braço, você só vai ter muito cansaço, decepção e frustração. Mas quando você aprender a confiar em Deus, Ele vai te colocar no lugar que você precisa estar. Ele vai te colocar. Não é você que vai buscar, é Ele que vai te colocar. Oração, queridos, faz parte da vida do cristão. Lembra quando você se converteu? Eu, quando me converti, oração era... Para mim, meu Deus, era um prazer. Tinha monte, tinha vigília, tinha intercessão, tinha o que fosse. Eu queria estar orando. Não era pesado, não era difícil. Mas nós vamos envelhecendo na fé e a oração se torna um fardo e não um prazer. A oração vai se tornando um fardo. E aí você fala, não, Deus entende que eu estou cansado. Deus entende que eu estou trabalhando muito. Deus entende, Deus não entende nada. Pare de se iludir. Um dia você acha que Ele não vai nos mostrar isso? O Senhor está nos chamando para esse lugar. O Senhor está nos trazendo de volta ao centro, a princípios básicos e elementares. Sabe por que estamos fracos na fé? Porque não lemos Bíblia e não oramos. Não oramos. Vai falar para orar por um irmão que precisa, ou expulsar um demônio, Deus me livre. Não, eu não. Sendo que você está capacitado para isso. Sabe por que você não vai? Porque você não tem relacionamento. Porque você não acredita e não conhece o poder de Deus que está dentro de você. É tempo de voltar para a rota. O Senhor está nos chamando de volta. Aqueles que estão dormindo, é hora de acordar. O sono espiritual é hora de acordar. Senão você vai ficar um morto-vivo dentro da igreja. Você vai ficar um morto-vivo dentro da igreja. Parar para orar exige renúncia. É outra coisa que as pessoas não querem mais ouvir. Renúncia. Dizer não para mim mesmo, para as minhas vontades, com todas as facilidades que eu tenho hoje. Que isso? Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Você vai ter que renunciar ao seu descanso. Talvez aquele horário que você podia estar dormindo, você vai buscar ao Senhor. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Acorda um pouquinho mais cedo. Faz do Senhor uma prioridade. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida.
Não fala só com a boca, não. Porque a nossa atitude, ela fala mais do que as nossas palavras. O nosso comportamento expressa muito mais do que a nossa palavra. Orar fala de tirar as distrações. Para orar, nós precisamos deixar todas as outras coisas. Tudo aquilo que tem nos distraído. Quantas horas você gasta nas redes sociais? Se você olhar lá no seu Instagram, procurar saber as horas que você passa lá, você vai ver que são muitas horas. De pouquinho em pouquinho, quando vê, já cresceu aquelas horas. Eu só vou olhar um pouquinho, só um pouquinho. Quando vê, já passou aquele tempo que você tinha separado para fazer alguma coisa, já foi também roubado. Tire as distrações. Outro ponto que eu quero colocar aqui é sobre o jejum. Diga, a igreja ainda jejua. Ainda é preciso, sabia disso? Ainda faz parte? Ainda faz parte. É base. Ler Bíblia, orar, jejuar, é parte do cristianismo. Hoje nós temos visto a ciência falando do jejum intermitente como benefícios para a saúde. Mas Deus já estava falando do jejum há muito tempo. E quando você jejua, você está declarando a sua carne no lugar que Jesus declarou, lugar de morte. E o seu homem, o seu novo homem, homem interior, pode se manifestar, o reino de Deus pode se manifestar. Porque quando você jejua, você se torna mais sensível e manifesta mais as coisas de Deus, o reino de Deus. O jejum vai trazer benefício, tanto para o teu corpo físico, quanto para o teu corpo espiritual. Tem gente que não consegue, o pastor falava assim, não consegue ficar sem o café com leite e o pão com manteiga. Eu era assim, sabia? Eu não conseguia ficar sem o café com leite e o pão com manteiga. Meu Deus! Era difícil. Ficar sem comer. Já estou tremendo, porque hoje é tanta facilidade, né? É tanta comida. Não consigo nem pensar nessa possibilidade. Ande nessas práticas espirituais. Recupere essas práticas espirituais que fazem parte da vida de um cristão. Diga, faz parte da vida de um cristão. Não se esqueça disso. E outra coisa outro ponto que eu até comecei falando um pouquinho, que é do irmão que ministrou, falando sobre eu vejo Jesus em você. Esse ponto é o deixar de congregar. Sabe, queridos, nós não estamos numa igreja perfeita. Talvez você não saiba disso, mas nós não estamos numa igreja perfeita. Se você acreditava que você está numa igreja perfeita, desculpa, vou ter que te desiludir. Não está. Tem um monte de seres humanos aqui imperfeitos. Um monte. Todos nós somos. Mas estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E quando ele disse isso, saia do seu lugar e fale para essa pessoa, eu vejo Jesus em você. É apesar dos teus defeitos, apesar das tuas deformidades, apesar do dano que você já me causou, ou que eu te causei, eu vejo Jesus em você. Você passa a olhar essa pessoa que está do seu lado como Deus te vê. Quando Ele olha para mim, para você cheio de defeitos, Ele não vê os nossos defeitos, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Então, nos tornamos envelhecidos na fé, quando começamos a enxergar e apontar os defeitos uns dos outros. Porque quando nos colocamos nessa posição, estamos dizendo, eu não tenho defeito, eu sou perfeito. Mas fulano, beltrano, ciclano, não dá para conviver no mesmo lugar que essas pessoas.
Queridos, não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. E nós aprendemos a ser aperfeiçoados, não é em casa, é no corpo. É no corpo. É irmão afiando irmão. É nas circunstâncias. Não é fácil, eu não estou falando que como é fácil. Não é fácil, não. Mas é esse lugar que o Senhor quer nos curar. É nesse lugar que o Senhor ordena a vida, a bênção para sempre. É nesse lugar que nós temos a revelação completa de Jesus Cristo. É nesse lugar. Então, muitas pessoas, muitas vezes nós, eu vou dizer de mim também, muitas vezes já escolhi me isolar. Já escolhi falar, não vale a pena, deixa pra lá. Me cansei, porque foi... Queridos, a gente vai envelhecendo na fé e vai ficando chato, pesado. A gente vai ficando assim. Não consegue ver graça, só consegue ver defeito. Nada tá bom. O som não tá bom, a música não tá boa, o adorador não tá bom, a palavra não tá boa, nada tá bom. E hoje uma irmã até compartilhou comigo e ela falou algo que é uma verdade. Quando eu olho para você, é um espelho. É um espelho, sabia? Muitas vezes eu me vejo. Muitas vezes você se vê. Nós não estamos numa igreja. Se você deixou de ir numa célula porque você se feriu com alguém, porque aconteceu algo que você não gostou, porque a palavra que não foi legal, não foi... Querido, repensa isso. O Senhor está falando isso comigo hoje, está falando isso com você. Se você decidiu não se misturar mais com a igreja, porque a igreja é o grande problema, eu vou te falar, o problema é você. O problema sou eu, não é a igreja. O problema não são, porque quando nós falamos é a igreja, nós generalizamos e falamos que é todo mundo. Quando na verdade foi uma pessoa. Mas e daí? Você também já foi uma pedra no calo de alguém? Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados. Muitos irmãos realmente ontem não foram porque eles realmente tinham algum compromisso, alguma coisa assim e tal, já estava marcado. Mas outros não foram porque não querem se misturar. Porque não querem estar com o corpo. O que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém, eu não sei falar com ninguém. Porque ninguém me cumprimenta na igreja, passa por mim. Filho, sai do seu lugar. Quando fala para você sair do seu lugar, você parece um negócio grudado no chão. Não sai, não vai. Sai do seu lugar. Cumprimente as pessoas, sorria para as pessoas. Só espero que elas venham até mim. Se elas não vêm até você, vá até elas. Ponto. É isso aí, gostei. Gostei, irmão. Me ajudou aqui a quebrar o gelo. Vá até ela. E lembre-se sempre. Esses dias eu entendi o versículo que fala: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Engraçado, né? Esses dias. Seja simples como as pombas. Permitam que todo mundo se aproxime de você. Mas tenha a expectativa e a certeza que essa pessoa que se aproxima de você, ela pode também te machucar. Porque somos seres humanos. Mas não levante muros e fortalezas. Seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Permita que as pessoas cheguem até você. E permita ver Jesus nas pessoas, apesar dos seus defeitos. Temos muitos. Temos muitos. Marido e mulher. Sabe o que é isso, né?
A gente sabe que é isso. Quando olharmos um para o outro, lembre-se disso. Eu vejo Jesus em você. Com o seu irmão, eu vejo Jesus em você. E isso vai parar de ser comum para você. Rotina. Ai, o pastor já mandou sair do lugar de novo. É desse jeito, eu sei que é. Eu sei, muitas vezes eu já pensei isso. E às vezes quando é 2, 3 vezes. Ai, meu Deus. Difícil, eu sei. Mas sai. Faz alguma coisa. Não fique imóvel. Sai do seu lugar. Não deixe de congregar, querido. Porque muitas pessoas, deixando de congregar, estão morrendo na fé. Estão morrendo na fé. Hebreus capítulo 10 e o verso 25. Hebreus 10, 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. O dia da volta de Jesus está se aproximando e você não pode estar longe. Nós precisamos animar uns aos outros, porque tem irmão ainda, para piorar, ele não se mistura. Aí chega o outro irmão para falar assim, nossa, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo à vontade, eu não conheço ninguém. É mesmo, irmão, vamos ficar aqui, nós, né? Tá tudo certo. Você tem que animar o seu irmão. Não, nós temos que estar juntos, reunidos como corpo de Cristo. Ainda mais que o dia da volta de Jesus está se aproximando. Está próximo, querido. E nós não precisamos e não queremos estar dormindo. O último ponto para nós encerrarmos, que é o temor. Você percebe que você está envelhecendo quando você perde o temor. O temor é o quê? É respeito, é reverência. E a igreja de hoje não tem nada de reverência. Não tem nada de respeito. A palavra está sendo pregada, tá. A palavra está sendo pregada, o irmão está lá, ó. Nossa. A palavra está sendo pregada, ó. O irmão em casa não bebe água, mas na igreja hidrata o rim à vontade. Toda hora. Gente, de verdade, eu acho que é por causa do ensinamento que eu recebi também, da minha base lá atrás. Eu posso estar apertado, só se acontecer alguma coisa muito séria, mas eu fico até o fim. Eu não levanto. Não vou. Porque é falta de respeito. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus de toda a terra. Diante de um juiz, você não pode sair do jeito que você quer. Diante de uma autoridade, um policial, você não pode sair e se comportar da forma do presidente da república. Tem gente que se reverencia diante do presidente da república, mas não reverencia a Deus. A igreja da atualidade perdeu o temor. A hora do culto, querido, é hora de cultuar. Você veio aqui cultuar. Você não veio aqui para um momento de distração e lazer, porque você não tinha coisa melhor para fazer na sua casa. Você veio aqui para oferecer um culto ao Senhor. E sabe onde está a falta de temor? É porque não sabemos diante de quem estamos. Nos esquecemos diante de quem nós estamos. Hoje eu estava olhando para aquelas montanhas, eu estava olhando para tudo que Deus fez. Ele sustenta tudo isso pelo poder da sua palavra. Você tem noção diante do Deus que você está? Diante da presença do Deus que você está? As pessoas católicas, sejam lá por ensinamento,
Até quando passam em frente da igreja lá, elas fazem um sinal, é um sinal de reverência, de respeito. E nós entramos, o culto começou, irmão, o culto começou, vamos, glória a Deus. Aí você está falando a palavra, entre uns 10, tudo falando. Mas já. Mercado de peixe. Nós não sabemos entrar na igreja. Na igreja católica você não entrava desse jeito. Se entrasse desse jeito, o padre já dava uma chamada lá, ia ficar pianinho. Não ensinamos os nossos filhos como se comportar na igreja. Não ensinamos o temor do Senhor, o respeito e a reverência que se deve ter diante do Senhor. Reverenciamos o hino nacional, que é lindo. Que é lindo. Eu me emociono todas as vezes que eu ouço o hino nacional. Mas eu tenho que me reverenciar, eu tenho que reverenciar muito mais ao Senhor que criou os céus e a terra. Aprenda, fala, Senhor, eu quero o temor dos primeiros dias, de quando eu me converti ao Senhor. E eu quero o tremor, ou o temor dos últimos dias. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero entender, Jesus está voltando. E Ele não está voltando para uma igreja que está desatenta, como aquelas 5 virgens imprudentes. Tinha lamparina, tinha vestes, tinha azeite, mas não era suficiente. Porque se o noivo demora mais um pouco, não tem mais azeite. Como está o seu azeite? Como está a sua lamparina? Como está a sua reserva? Se coloque em pé. Jesus tem um convite para fazer para você. Jesus tem um convite para fazer para você. Eu quero que você ouça com muita atenção. Mateus, capítulo 11. O verso 28 ao 30. Diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Jesus está te convidando a pegar todos esses anos que você fala, nossa, muito tempo já, e se tornou pesado, rotina. Sabe, você se arruma para vir para a igreja no automático, deu a hora do culto. Ai, eu tenho que ministrar louvor, ai, é uma obrigação, porque eu tenho, hoje é meu dia. Ai, pregar a palavra, nossa, se tornou, meu Deus, um peso. Servir na igreja, servir os irmãos, ai, que difícil. Jesus não veio te dar esse fardo. Ele diz, venha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Se a religião, se a religiosidade te colocou um peso e te colocou um fardo, um monte de regras, o Senhor Jesus está dizendo, entrega para mim, porque eu quero te ensinar a viver. Eu quero te ensinar a viver. Eu quero que você volte lá atrás, lá no primeiro amor, quando você se converteu, que nada era pesado, que nada era difícil, nada. Eu quero que você feche os seus olhos e que você aceite o convite de Jesus. Não aprenda a fazer, mas deixe o Senhor te ensinar a fazer o que Ele quer fazer. Hoje a igreja da atualidade, ela sabe fazer igreja, querido. Ela sabe, mas nós não queremos fazer igreja sem a presença de Deus.
Nós não queremos contar com a nossa capacidade, nem com a nossa intelectualidade. Eu não quero que seja um peso vir ao culto, eu não quero que seja um peso estar com os meus irmãos, eu não quero que seja um peso servir ao Senhor, ministrar a palavra. Eu não quero, Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e que você comece a falar com o Senhor. Você se encontrou dentro de um desses pontos. Comece a ministrar diante dele. Comece a falar com ele. Oh Deus. Envolto em tua presença. Eu quero que você ore. Aos seus pés.